Nesta aula eu vou mostrar como alterar o modelo de domínio, incluindo propriedades e uma nova entidade. Abrindo a nossa aplicação, nós temos aqui a nossa classe de contexto, onde definimos o DB7 aluno, que mapeia para a tabela alunos. Definimos a entidade aluno, que mapeia para a tabela alunos, onde definimos as propriedades ID, nome, sexo e e-mail. Nesta aula, nós vamos incluir novas propriedades na nossa entidade aluno. Vamos incluir a propriedade foto, que vai ter que ser mapeada para a tabela com o NVachar 150. A propriedade texto, que vai ter que ser mapeada com o NVachar 200. Então nós vamos definir restrições usando Data Annotations e aplicar um migration e atualizar o banco de dados. Vamos também incluir uma nova entidade. Essa entidade surgiu uma necessidade por uma regra de negócio. Ela vai representar os tipos de sócios que um aluno pode ser. Então eu vou ter uma entidade chamada tipo sócio, tá? Que vai ter um relacionamento 1 para 1 com a entidade aluno. Ou seja, um aluno só vai poder ser de um tipo de sócio. E essa tabela, essa entidade tipo sócio, ela vai ter as propriedades duração em meses, tá? do tempo de sociedade que o aluno vai ter e a taxa de desconto que o aluno tem. Então nós vamos ter que definir as restrições usando Data Annotation, definir o relacionamento com a tabela aluno, aplicar um migration e atualizar o banco de dados. Você poderia estar tentado a fazer essas alterações numa única etapa, incluindo as propriedades e definindo a nova entidade. Mas eu recomendo que você faça passo a passo. Primeiro vamos incluir as propriedades e depois vamos incluir uma nova entidade. Fazendo assim, você evita que qualquer erro que ocorra durante a migração, você tem mais flexibilidade de localizar e corrigir o erro. Então vamos iniciar incluindo as novas propriedades foto e texto. Então eu vou abrir, eu estou com a minha entidade aluno aberta, né? Então eu vou definir, vou subir aqui, a propriedade public, ela é string, foto. Aqui eu vou armazenar o nome e o caminho da foto. E a outra propriedade vai ser o texto, que vai ser algum texto relacionado com essa foto. Eu vou definir duas restrições aqui. Vou informar que esse campo ele é obrigatório e que o tamanho aqui, né, para mim sobrescrever as convenções que o Entity Framework Core usa quando ele for gerar esse campo na tabela, né, se eu não definir o string length, ele vai gerar com NVachar max. Então, eu vou colocar aqui 150, opa, e a seguir fiz a mesma coisa para o texto. Então, eu alterei a minha entidade aluno, incluindo duas novas propriedades. Então, agora eu vou aplicar o migrations, né? E depois eu vou atualizar o banco de dados. Então vamos na janela, o Tools, vamos no console no Get Package. Deixa eu limpar aqui. Vou aumentar aqui para você me acompanhar. Então eu vou dar Add Migration. Então eu vou colocar aqui, ó, incluir foto e texto. Estou incluindo as duas propriedades. Agora eu vou dar o add, ele vai incluir a migração para mim. Ó, ele já definiu, ele está incluindo uma coluna foto, né? Uma coluna texto. Tá? Então agora eu já posso atualizar o banco de dados. Vamos aguardar.
Então ele já incluiu a foto e o texto. Vamos abrir aqui o banco de dados, o SQL Server Management Studio, Escola Demos, vamos ver a tabela alunos, vamos ver aqui o design dela. Olha aqui, ó, foto e texto. Aqui só teve um probleminha que eu defini aqui o texto como nvarchar 150. Tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Então, a primeira etapa foi cumprida. Eu já incluí as propriedades foto e texto, né, na minha tabela alunos. Agora, eu vou alterar o modelo de domínio e incluir uma nova entidade. Então, para isso, eu vou ter que criar uma nova classe no meu modelo. Então, eu vou aqui na pasta Model, né, vou dar Project, Add Class, e eu vou chamar tipo sócio. Ela vai ter a propriedade public int duração em meses, get set, e public int é taxa de desconto. Então aqui, apenas para a gente saber de onde veio, vamos supor que eu estou definindo assim aqui, tá? Que na taxa de desconto eu tenho assim, se a duração, para quem for sócio por um mês não tem desconto, 3 meses tem 10%, 6 meses 20%, tá? Muito bem, então eu já defini as duas propriedades e toda vez que eu crio uma entidade com propriedades no meu modelo, tá? No Entity Framework, cada entidade ela deve ter uma propriedade que vai ser mapeada para a chave primária da tabela correspondente. Por convenção, essa propriedade ela pode ser chamada ID ou tipo sócio, nome da entidade mais ID. Se eu utilizar esses nomes, por convenção, o Entity Framework vai mapear esse campo do tipo int, né, como uma chave primária da minha tabela quando ele gerar a tabela e fazer um mapeamento. Então eu vou usar ID, que é mais resumido, né? Então eu defini agora uma propriedade chamada ID que vai funcionar como uma chave primária lá na tabela e que vai permitir identificar o tipo de sócio de forma única. Certo? Então já defini a minha entidade tipo sócio. Agora eu tenho que definir o relacionamento entre o tipo sócio e o aluno. O relacionamento, por questão de simplicidade aqui, vai ser 1 para 1. Você sabe que existe o relacionamento 1 para muitos e muitos para muitos. Aqui eu vou definir um relacionamento 1 para 1, ou seja, um aluno ele só pode ser um tipo de sócio, tá? Então, como é que eu defino relacionamentos no Entity Framework? Então vamos à teoria, né? O Entity Framework Core ele define relacionamento entre entidades usando propriedades de navegação. Então, um relacionamento, o que ele faz? Ele define como duas entidades se relacionam entre si, isso é óbvio. Tá? No banco de dados relacional, isso vai ser representado por uma restrição de chave estrangeira. No Entity Framework Core, o relacionamento é definido usando propriedade de navegação. Tá? E uma propriedade é considerada uma propriedade de navegação se o tipo para qual ela aponta não pode ser mapeado como um tipo escalar pelo provedor de banco de dados atual. E as propriedades de navegação ela tem duas funções: indicar ao Entity Framework um relacionamento entre as entidades e fazer com que o Entity Framework possa preencher automaticamente dados de uma ou mais entidades relacionadas. Então é muito importante as entidades de navegação. Então eu vou ter que
Na tabela aluno, deixa eu abrir aqui, vou dar Ctrl Tab, vamos lá para aluno. Na tabela aluno, deixa eu diminuir um pouco aqui. Eu vou definir uma nova propriedade que vai ser minha propriedade de navegação. Então eu vou falar que o meu aluno tem um tipo de sócio que eu vou chamar tipo sócio. Pronto. Definindo assim, o Entity Framework vai identificar que existe um relacionamento. Eu poderia, para reforçar, também definir aqui explicitamente uma chave estrangeira. Fazendo assim, ó, tipo sócio ID. Se eu fizesse isso, o Entity Framework iria identificar como isso sendo uma chave estrangeira, tá? Mas isso não é obrigatório. Fazendo assim, ele já vai identificar. Então agora eu defini a tabela tipo sócio, tá? Defini o ID nessa tabela, que é muito importante, e defini o relacionamento, indicando que a tabela aluna possui um tipo sócio, ou seja, um aluno ele pode ser um tipo de sócio, um e único tipo só. Então, feito isso, eu já posso, né, vir aqui no Package Manager Console e incluir o Migration. Tá? Então vamos verificar o nosso banco de dados. Ó, eu só tenho a tabela alunos. Outra coisa que eu esqueci de falar. Aqui no tipo de sócio, eu vou reforçar aqui, indicando que eu quero que essa tabela seja mapeada para a tabela com o nome tipo sócios. Tá? Eu estou sobrescrevendo uma convenção, então eu tenho que incluir o esquema aqui. Aqui também, ó, eu tenho que aplicar o Data Annotation. Vou falar que esse campo é requerido. Então eu tenho que incluir aqui o Data Annotations. Então, ó, esse aqui vai ser requerido e esse aqui também vai ser requerido. E aqui, eu não precisaria fazer isso, mas existe um atributo chamado key, que reforça, fazendo com que o Entity Framework aplique, né? Se eu quisesse usar um outro nome aqui que não fosse seguindo a convenção, tá? Aí o Entity Framework usaria o atributo key para saber que essa propriedade vai ser mapeada para uma chave primária. No caso aqui eu estou colocando para você saber que ela existe, mas aqui não é obrigatório fazer isso não. Porque eu já estou seguindo as convenções usando o nome ID. Tá? Então, por padrão, o Entity Framework ele vai seguir a convenção. Se você quiser sobrescrever, você pode usar o Data Annotations ou a Fluent API que nós vamos ver em outra aula. Então, entidade definida, precisamos salvar tudo. Deixa eu fechar tudo aqui. Vamos então agora aplicar o Migrations. Faltou uma coisa importante. Tá? Eu incluí uma nova entidade, então eu tenho que alterar também a minha classe de contexto. Ctrl Tab, eu tenho que indicar aqui para o Entity Framework saber que existe um novo DB set para ele mapear, que agora é tipo sócio. Para ele mapear isso para a tabela tipo sócio. Se eu não fizer isso, o Entity Framework não vai saber que essa entidade existe e não vai gerenciar essa entidade no contexto. Então, toda nova entidade que eu incluir no meu modelo de domínio, eu tenho que refletir isso atualizando a minha classe de contexto. Tá? Agora sim, Home in Tools, no Get Package Manager, vamos colocar Add Migration. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Add Migration, vou colocar aqui, ó, incluir entidade tipo sócio. É o nome da migração, tá? Demos ele já definiu. Deixa eu diminuir um tamanho um pouco para você ver, ó. Ele vai incluir, ó. Note que ele identificou o relacionamento e já criou uma coluna na tabela aluno. Ele vai criar
tipo sócio ID, que é o nome do meu tipo mais o ID, que vai ser a chave estrangeira. E ele vai criar a tabela tipo sócios, lá, usando o nome tipo sócios e as colunas ID, duração em meses e taxa de desconto. Tá? Então, vamos dar um update no banco de dados. Update database. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Update database. Olha lá, ele já alterou a tabela, adicionou a nova coluna. Então vamos ver isso refletindo no banco de dados. Deixa eu fechar essa tabela aqui, deixa eu atualizar o banco de dados da escola demo. Vamos ver as tabelas. Olha lá, ó. Tipo sócios. Tá? Vamos ver a tabela que ele criou. Ó, ID, duração em meses, taxa de desconto. E vamos ver a tabela alunos. Olha lá, ele criou a chave estrangeira tipo sócio ID. Tá? Então, perceba que o Code First e o Migrations, ele te dá uma grande flexibilidade, tá? Para você controlar as atualizações do banco de dados. Eu não tive que entrar aqui no SQL Server Management de Studio ou então usar qualquer outra ferramenta para me alterar a estrutura das tabelas, né? Eu fiz isso tudo no código, né? Eu fiz as alterações, né? Deixa eu diminuir aqui, fechar aqui para você visualizar. Então, ó, eu fiz alterações definindo uma nova classe, né? Usando o código C#. Depois vamos abrir a tabela a entidade alunos. Depois eu atualizei definindo o relacionamento na entidade alunos e atualizei a minha classe de contexto. E com isso eu tive a minha nova entidade criada e relacionada no banco de dados, né? Através da criação da respectiva tabela, né? E definição da chave estrangeira. Tudo isso feito via Entity Framework Core, Code First e o Migrations. Então, na próxima aula eu vou mostrar como podemos carregar tabelas relacionadas.